Será que eu sou racista? Já parou para se perguntar? Então, nos últimos dias, temos vivenciado vários debates a respeito de racismo. Na última semana, eu havia colocado num post a respeito desse novo normal, que um dos modelos de novo normal que eu iria ter orgulho seria, então, um mundo sem racismo. É claro que não estamos falando aqui, de maneira nenhuma, de que ser antirracista é ser antirracista apenas nesses movimentos onde vira febre em rede social. Pelo contrário, estamos falando de um movimento principalmente interno, de reflexão se você ainda pratica atos raciais. Já parou para pensar? Veja, é claro que colocar hashtag Black Lives Matter é fácil, né? Mas refletir a respeito do comportamento, das falas, daquela reprodução social que muitas vezes nos pegamos praticando, mesmo sem intenção, porque estamos num contexto social de criações muitas vezes racistas, fazem com que tenhamos uma responsabilidade imensa nas mãos. Precisamos romper de uma vez por todas com esse padrão que mata pessoas. Que mata pessoas. Por isso, amigos, primeira coisa é parar e se admitir que ainda sim pratica atos racistas. Mesmo que eu ainda não tenha a intenção, é possível que na minha fala eu ainda reproduza. Por isso, precisamos, uma vez admitindo, saber quais são os passos para lutar contra esse contexto. Não é engraçado, não é piada nenhuma tipo de fala que envolva a raça negra. Quando você ouvir, repreenda. Você não pode mais dar aquele sorrisinho de canto de rosto ou simplesmente se calar. É necessário mais do que isso. Precisamos recontar a nossa história, principalmente no período de escravidão. Toda a fase abolicionista tem como cenário principal líderes negros que não são abordados em nossos livros. Nós não tivemos na escola nenhum tipo de aprendizado sobre os nossos ancestrais africanos. Não basta apenas falar de quilombos. Precisamos falar dos heróis negros e negras que lutaram sim pela liberdade. Luiz da Gama e os intelectuais negros. Já parou para pensar quem são os intelectuais negros que nós temos? Já parou para pensar que nós não consumimos cultura negra e que mais da metade da população brasileira é negra e que isso é um absurdo? Por que não consumimos? Então, a passos de formiguinha, eu venho propor primeiro que você comece a estudar, a ler, a conversar com os filhos, conversar com a família, consumir os intelectuais negros, consumir objetos que tenham como identidade a cultura negra. As crianças precisam ter contato com bonecas negras, porque esse é o retrato da maior parte da nossa população. É necessário aprender sobre racismo. Nós temos livros, temos podcasts, temos vários blogs, canais importantíssimos que nos educam.
todos os dias. Basta você querer. Basta você dar esse passo adiante e consumir. Mais do que isso, é necessário entender que nós, brancos, somos privilegiados. Temos sim um privilégio racial, porque a população negra ela possui os piores índices de indicadores sociais, de educação, saneamento básico, salários. Então somos sim privilegiados. Não estou dizendo que não lutei e luto todos os dias para o meu lugar ao sol. Mas já por ter nascido branca, não sofro preconceito na hora da conquista de um trabalho, na hora de uma entrevista, na hora da educação. Portanto, partindo da premissa de que eu identifico que sou uma privilegiada, preciso sim reconhecer e ajudar a esse país que não entende ainda a sua identidade. Preciso sim entender que no dia de hoje, que várias pessoas aí conclamaram como um Blackout Day, em que precisamos consumir e ouvir pessoas negras, que é minha responsabilidade também indicar intelectuais, autores negros para serem conhecidos. Então, esse é o meu objetivo hoje. Conversar com vocês e principalmente divulgar blogs, divulgar perfis pessoais, intelectuais, artes. Então, até o final da semana, vocês vão ver muito por aqui. Por aqui, indicações, tanto nos stories quanto nas páginas, para que vocês, então, entendam e compreendam que nós também precisamos fazer a nossa parte. Um forte abraço, lute contra a discriminação. Afinal, quando você cala, você fica do lado do opressor. Um abraço.